Vasco segue com dois desfalques importantes. Após 20 cobranças de pênaltis, Vasco vence o Fluminense e é campeão da Recopa Sub-20. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal BTB Esporte, Jonatas Santos, chegando neste sábado, na noite deste sábado, trazendo as últimas notícias e informações do Vascão. Antes de trazermos aqui as informações, peço na humildade que se você não é inscrito no canal BTB Esportes, você vai se inscrever, é gratuito, você não paga nada por isso. E claro, peço também por gentileza o seu like, ele contribui, colabora demais para o nosso trabalho, para o crescimento do nosso trabalho aqui do canal BTB Esportes. Estamos aí bem próximo de alcançar a marca dos 53 mil inscritos. Meu muito obrigado pela sua inscrição. Ative o sino das notificações na opção todos. Sempre que subirmos aqui um vídeo trazendo as informações e as notícias, você será notificado, beleza? Então, obrigado pelo seu like, obrigado pela sua inscrição. Vamos às informações. E a notícia é que o Sub-20 do Vasco foi campeão pelo campeonato, pela Recopa do Carioca e venceu o Fluminense. Foram 20 cobranças de pênalti. O time que buscou o empate com o Fluminense nos acréscimos e venceu nos pênaltis por 9-8 em São Januário. Foi uma partida emocionante. O Fluminense abriu o placar com o João Lourenço aos 8 minutos do segundo tempo e estava levando o título até os minutos finais, mas o Vasco é para quem acredita. No entanto, o Vasco conseguiu o empate nos acréscimos com Alexandre de cabeça aos 49 da etapa final. Nos pênaltis, mais emoção. Foram necessários 20 cobranças para definir o campeão. Na 10ª cobrança para cada lado, Loyola do Fluminense chutou para fora. Léo Jacó converteu e em seguida deu o título para o Vasco. Parabéns para a base do Vascão, para o Sub-20. Aproveite bastante esse momento de título no Vasco e muitos títulos venham pela frente na carreira de vocês. Galera, agora trazendo aqui em relação à partida de amanhã, o Vasco que embarcou na tarde deste sábado para Goiânia, você está acompanhando aí as fotos, e também já foi muito bem recepcionado pela torcida vascaína lá em Goiás, em Goiânia, foi recepcionado, uma bela recepção, e o Vasco divulgou a lista de relacionados tanto para a partida contra o Goiás e logo em seguida o Vasco viaja para Cuiabá e essa lista serve para ambos os jogos. Os nomes são Alex Teixeira, Cauã Barros, Eric Marcos, Gabriel Dias, Gabriel Peck, o goleiro Raus, o goleiro Ivan, Jair, Jefferson, Léo Jardim, Luca Aureliano, Lucas Piton, Maicon, Matheus Carvalho, Medel, Paulinho, Paulo Henrique, Paê, Praxedes, Puma Rodrigues, Robson, Sebastião Ferreira, Serginho, Verrete, Zé Gabriel e Zé Vito. O clube, como nós falamos, vai emendar a viagem para Cuiabá. Tem o duelo na quinta-feira e segue sem contar com Marlon Gomes e Rossi, que mantém desfalcando o elenco do Vasco nas últimas partidas. Segundo o comunicado do clube, os dois jogadores, além de Manu Capasso, seguem em evolução do tratamento de suas lesões junto ao DESP. Em contrapartida, Paulinho e Eric Marcos, expulsos no jogo contra o Internacional, estão na lista dos relacionados, mas só podem atuar contra o Cuiabá. Serginho, fora do último jogo por desconforto, também está à disposição do técnico Ramon Dias. Agora vamos falar de um assunto muito importante e também muito sério, porque depois da derrota contra o Internacional, mais uma vez o alerta está ligado em São Januário. Dos 9 jogos que faltam para o fim do Campeonato Brasileiro, são 9 finais, o Vasco vai enfrentar adversários diretos na briga contra o rebaixamento em 4 deles. Em 18º lugar, com 30 pontos, o Vasco de Ramon Dias terá o primeiro rival da parte de baixo da tabela neste domingo. Vai enfrentar o Goiás, 17º colocado, com 1 ponto a mais fora de casa.
Depois ainda enfrenta o Cuiabá, 12º, o Cruzeiro, 13º e o Corinthians, 14º. Até palavras do técnico Ramon Dias na última entrevista coletiva: a pressão é grande, a pressão existe, admitiu Ramon. E para deixar a zona de rebaixamento e se afastar do grupo dos últimos 4 colocados, o Vasco vai precisar pontuar fora de casa. Por isso, o alerta está ligado em relação à total atenção nas partidas fora de casa e, mais do que isso, recuperar pontos perdidos contra esses adversários diretos no primeiro turno. Até surgiu uma notícia e uma informação que o técnico Ramon Dias, inclusive, cobrou a diretoria em relação a posicionamento, enquanto o Vasco tem sido tratado tanto pela arbitragem, fora de casa, pediu uma atenção redobrada tanto à CBF e também da parte da diretoria em relação a ter mais pulso firme em relação ao tratamento do Vasco nessas partidas. O Vasco precisa pontuar. E um detalhe que até chateia muito o torcedor vascaíno foi, nesse momento crucial que o Vasco vem vivendo, a declaração do Neto. Após a derrota contra o Inter no dia seguinte, o Neto falou algo definindo o futuro do Vasco. Só que ninguém tem bola de cristal em relação ao que vai acontecer no Campeonato Brasileiro. O Neto, ele falou o seguinte: o Vasco para mim já caiu com 30 pontos. Se o América caiu, se o Curitiba caiu, para mim o Vasco caiu. Vai sobrar mais uma vaga do que eu vi ontem. Esquece, disse Neto em seu programa Os Donos da Bola. Claro, a internet está aí para cada um trazer a sua declaração, a sua opinião, é a opinião dele, mas ele definir que o Vasco já caiu, eu discordo totalmente. Até o técnico Eduardo Cudê afirmou que o que o Vasco apresentou, a intensidade do jogo, o Vasco tem time sim para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Até o Ramon disse, a pressão é grande, mas, Neto, totalmente a sua fala, ao meu entendimento, foi incoerente. O Vasco tem time para permanecer, e até um comentário que eu achei muito interessante e inteligente de um torcedor dizendo o seguinte: Neto dizer que o Vasco está rebaixado, com tantos jogos ainda para acontecer, é no mínimo imprudência sua. O campeonato está em aberto e com várias possibilidades para todos os envolvidos. Então, acredito que a opinião desse torcedor já disse tudo, concordo plenamente. O campeonato está em aberto e o Vasco tem total possibilidade, total chance de permanecer na Série A do Brasileirão. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui. Amanhã vamos trazer notícias, novidades, informações, a provável escalação, inclusive para essa partida contra o Goiás. E qualquer novidade, é importante que você se inscreva, ative o sino das notificações na opção todos e, claro, deixe o like, é muito importante para você sempre ser notificado e atualizado sobre tudo que está acontecendo e as informações do Vascão. Meu muito obrigado, você que assistiu até o final, tamo junto e até o próximo vídeo.